Olá, gurias e guris, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Flor de Camomila. Tava aqui olhando aqui minhas árvores frutíferas e olha só quanta bergamota tá escolhendo uma para comer, ó. Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui fora do jardim, né, que eu sei que vocês gostam bastante, que eu mostro aqui, ó. Tá começando a esfriar aqui e eu já tô pensando como eu vou fazer com as minhas plantas para proteger elas. Já vou aproveitar e perguntar para vocês, gente, se vocês querem que eu faça um vídeo, né, mostrando os cuidados que vocês precisam ter agora com as plantas no inverno, aí vocês comentem aqui, né. Hoje, nesse vídeo, gente, eu quero falar sobre uma planta maravilhosa, né, mas antes disso, eu quero vir aqui em cima, mostrar um pouco para vocês as plantas aqui desse deck, olha só. Aqui, vou mostrar para vocês, ó. Olha só. Lá embaixo que a gente fez o deck novo, né? Aqui é o playground dos gatos, né? Que a gente fez essas escadinhas aqui para eles poderem subir, olha só. E aí eles sobem e ficam deitados aqui, ó. Lá em cima, gente, é meu chá de... Dá pra ver, ó? Aqui em cima do sombrite é meu chá... Lá pra lá, ó. É meu chá de guaco, gente. Agora que eu chegaram do inverno, a mãe sempre ensina a fazer um xarope de guaco para tosse, né? Que é muito bom, né? Aqui eu vou mostrar um pouco do jardim, as árvores frutíferas, né? Então aqui na parte, gente, é a parte que a gente mais tem sol no jardim. Por isso que eu quase não falo muito sobre plantas de sol, porque quase não pega sol. Então, por isso eu também quase não tenho plantas que sejam muito resistentes ao sol, né? Aqui eu tenho os cactos, olha só. Essa semana eu tive vários problemas aqui, ó. Esse cactus aqui tá gigante, olha só. E o vaso tá bem pequeno, ó. Então, eu vou ter que estar mudando ele de lugar, mudando ele de vaso ou fazendo mudas. Mas agora o problema, a questão, gente, é que tá chegando o inverno aí, se eu podar ele, para ele ficar parado por alguns dias, a chance deles apodrecer é muito grande, né? Então, eu não vou podar ele, acho que só de repente eu vou plantar ele para um vaso maior. Olha que coisa mais linda, gente, que tá aqui. O meu planta dólar, ó. Eu vou ter que querer fazer esse meu jardim vertical, por causa que olha só como a tradescântia ficou feia, gente. Ela é uma planta que tu tem que estar sempre podando e sempre fazendo novas mudas. Essa compensação ficou feia, né? Mas a planta dólar, olha só que coisa mais linda. E ali por baixo, gente, olha meu filodendro limão como tá bonito, ó. Não, para com isso, gente. Olha só que coisa mais linda. A Scindapsus exótica. Olha só como ela cresceu, gente. Tá bem solto aqui essa parede, a gente tem que mandar arrumar. Vou virar aqui para mostrar um pouquinho para vocês também aqui. E vou mostrar que eu tenho uma plantinha plantada aqui no chão, que vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Olha só. Plantei a peperomia melancia aqui no chão, gente. Eu tive com uma mudinha bem pequenininha, aí eu resolvi plantar ela aqui no chão, olha só. Pra ver se ela vai crescer. E isso daqui é uma mudinha que eu fiz de folhas, olha só. Não tá muito bonita, não. Mas ela, enfim, ela cresceu, né? Vamos ver como é que ela vai se comportar agora aqui no inverno. Deve ter lesmas aqui na folha também, ó. Que tá comendo. Olha só. Mas olha só isso daqui que eu quero mostrar pra vocês. O meu filodendro glorioso, gente. Ele é um filodendro que ele cresce assim, ele vai se alastrando pelo chão. Ele não sobe, ele não é trepadeira, sabe? Então ele fica muito bonito. Se vocês querem um vídeo também sobre eu fale sobre ele, aí vocês comentem aqui que eu vou estar falando sobre ele também. Olha só quanta bergamota que tem aqui, gente. Olha quanta laranja que tem aqui. Olha ali quanta bergamota, gente. Maravilhoso. E os gatos ficam subindo aqui em cima na minha prateleira. Quem que é? Camomila. Eles ficam subindo aqui. Olha só isso, gente.
Tem uma batatinha toda fora do coração emaranhado, ó. Coração de mãe. Tá, ô Mila? E aqui meu pé de limão. Olha só como ele tá grande, grande, grande. E aqui é a nossa loja da flor de camomila. Linda, maravilhosa. Linda demais. Eu amo muito cuidar das minhas plantas. Isso me faz tão bem, gente. Isso me deixa muito, 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 muito feliz. Gente, hoje quero falar para vocês então sobre peperomia melancia, né? Vamos falar então sobre essa planta maravilhosa, que é essa plantinha aqui, ó. Como fazer mudas dessa planta, né? Essas aqui, eu postei um vídeo aqui esses tempos atrás, onde eu fiz um Reels falando sobre ela. Eu acho ela linda demais, a peperomia melancia. Ela ganhou esse nome, gente, porque ela se parece com uma casca de melancia. Olha como é linda. E você acredita que isso daqui, gente, é uma mudinha que eu fiz através de uma folha? Vocês já fizeram mudinhas através da peperomia melancia? Através das folhas e ficou bonita assim? Ou vocês não tiveram sucesso, não deu certo para vocês fazer mudinhas da peperomia melancia? Ó, eu tô dando uma fofada aqui no substrato, então eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo se vocês já fizeram mudinhas de peperomia melancia através das folhas, né? E se deu certo, se brotou, se cresceu, se apodreceu, né? Então, comentem aqui. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda vez que a gente vai fazer mudas de uma planta, né? Eu procuro pensar assim: por que a gente vai querer acelerar o processo de fazer mudas, né? Se a gente levou 9 meses para crescer, né? Então, precisou crescer na barriga da nossa mãe para depois a gente nascer, né? E com as plantas, gente, eu gosto muito de fazer isso. Por quê? Porque às vezes a gente não tem paciência para ficar esperando, né? Para brotar. Assim como uma semente, né? Às vezes a gente semente, quem nunca fez uma hortinha aí em casa, né? Então, comentem aqui, né? Quem nunca fez uma horta e semeou algumas sementinhas para poder brotar e elas acabaram não brotando, né? Então, quando a gente está fazendo mudas, né? E isso é uma coisa que pode acontecer, de a folhinha não brotar, de a folhinha apodrecer durante esse tempo, né? Então, a gente precisa ter mais paciência para aguardar. Essas minhas aqui, eu já vou daqui uns dias plantar elas para um vasinho maior. Então, às vezes apodrecem algumas folhas, né? Tudo bem, tá tudo certo, né? Faz parte aí do crescimento da planta, às vezes apodrecer algumas folhas. Às vezes, conforme a gente vai passando por a planta, né, pela matriz, às vezes gosta de cair, às vezes gosta de apodrecer toda essa partezinha aqui, ó. E aí a gente pode reutilizar a folhinha para fazer novas mudas. Isso também faço aqui em casa, né? Então, é preciso ter paciência para esperar a planta se desenvolver e ela acabar brotando, né? Então, hoje vamos mostrar para vocês nesse vídeo aqui como fazer e quanto tempo esperar. Essas mudinhas aqui, gente, levou vários meses, porque eu acho que foi que eu fiz num período que tava muito frio, bastante chuva, e eu sempre deixo as folhinhas da peperomia melancia lá atrás de casa, num lugarzinho lá que tem embaixo do sombrite. E o que aconteceu? Tava muito frio durante o inverno, mas as folhinhas, elas ficaram bem durinhas. Algumas não apodreceram e algumas acabaram apodrecendo, ó. Aqui, isso daqui é a folhinha que eu plantei, ó. E aí surgiu todos esses brotinhos aqui em cima, ó. Olha só. Então, quero mostrar para vocês que é possível, sim, fazer mudas, né? Então, só que precisa ter paciência. Eu recebo vários comentários, tanto lá no meu Instagram quanto aqui no YouTube. Ai, Ângela, as folhinhas apodreceram, nunca dá certo, né?
como que eu tenho que fazer? Eu tenho que regar as folhas, né? Como que faz? É só botar lá e esperar, acabou secando, né? Então, é bastante dúvidas e eu entendo todas essas dúvidas de vocês, porque eu também já tive essas dúvidas com relação ao peperomia melancia, porque eu achei que não iria brotar, não iria crescer, não ia se desenvolver de jeito nenhum. E eu quero mostrar para vocês hoje, por isso que eu sempre gosto de mostrar as coisas, né, como acontecem, né, para que vocês entendam um pouco mais sobre a peperomia melancia. Olha só, essa daqui é uma peperomia melancia grande já, né? Então, ela tá com as folhinhas bem estioladas, olha só. Quando esse cabinho fica muito comprido aqui, assim, ó, fica grande demais, a folhinha fica pesada, né? E o que que acontece, né? Ela começa a pender para os lados e ficar toda molezinha assim, ó. Vocês estão vendo que ela tá bem molezinha, né? Então, isso daqui, gente, acontece por quê? E aqui, desse lado, vocês estão vendo que ela não tem galhos para cá. Ela só tem para aquele lado. Então, isso é uma das coisas que acontece quando a planta ela não está recebendo luminosidade o suficiente. E aí, ela fica com os cabinhos estiolados, ó. As folhas delas crescem em direção à luz, olha só, fica num lugar aonde não tem claridade que chega. Por isso, o ideal sempre é que você coloque num lugarzinho aonde ela receba luminosidade e que você possa estar girando o vaso para que ela cresça de forma uniforme, tanto desse lado quanto daquele lado, e os cabinhos aqui assim não fiquem tão grandes, né? Por quê? Porque a planta ela não está recebendo a luminosidade e aí ela vai em busca de luminosidade. E isso faz com que ela cresça demais, olha só. Aqui as folhinhas nem cresceram, olha só, ficaram bem miudinhas, bem pequenas, né? Por quê? Porque ela não teve essa luminosidade suficiente para que a planta pudesse crescer. Ela não é uma planta que vai no sol, gente. Não é uma planta que eu coloco para tomar banho de chuva. Outro dia, uma cliente, uma pessoa mandou mensagem: ai, Ângela, aproveitei hoje que tá chovendo, coloquei a minha peperomia melancia no sol, porque... na chuva, porque tá chovendo conforme as tuas dicas. Daí eu respondi para ela assim: olha, peperomia melancia é uma planta que eu não coloco na chuva. E ela tinha acabado de fazer o replante. Quando falou uns dias, eu voltei a falar, gente, sobre fazer replante, ela me disse: ai, Ângela, eu fiz o replante conforme tu me falou, mas a minha peperomia melancia não resistiu. Daí eu tirei um print e mandei para ela. Eu disse assim: olha só, eu disse para você que não poderia colocar a peperomia melancia na chuva. E ainda mais depois do replante, né? Tá vendo como as pessoas elas querem achar algum motivo para culpar outra pessoa para fazer que foi por causa do replante? Não, né, gente? Foi por causa que ela colocou a planta dela na chuva. Então, peperomia melancia é uma planta que eu não coloco ela na chuva. Então, tem plantas que eu coloco e tem plantas que eu não coloco. E a peperomia melancia é uma planta que eu não indico para colocar na chuva, gente. Então, sempre tem que prestar atenção à variedade das plantas. Por quê? Peperomia melancia, quando você rega demais, né? Você pode contar que ela já vai desandar. E o que que acontece? Olha aqui, ó. Isso daqui acontece, gente, olha só. Ela simplesmente apodrece aqui assim, ó, e aí... Quando você vai olhar, às vezes está aquela folha inteira no chão e o cabinho está completamente podre, né? Por quê? Porque é água demais. E uma vez que você coloca na chuva, de repente, do substrato que você usa, fica muito tempo molhado aqui, ó. E aí, a planta não é um bom substrato, né? Além dela ter recebido toda aquela chuvarada, você usa um substrato que não é soltinho, que não é drenável, né? Ela fica muito tempo úmido. Se ficar muito tempo, gente, com o substrato encharcado, já era. Dificilmente vai conseguir regar.
Eu também não faço camada de drenagem, porque olha só, se você vai colocar a camada de drenagem, as argilas expandidas, até aqui assim, até que você colocar a manta, só sobra isso daqui ainda para você plantar a planta. Como que a planta vai crescer só num substrato, só assim? Como que ela vai criar raízes aqui para baixo se não tem como, né? Então, não façam drenagem quando o vaso é pequeno. Invista num bom substrato, porque a curto e longo prazo, quando vocês investem, as pessoas pensam errado, gente. Pensam que, eu vou comprar argila expandida, vou comprar a manta e vou usar um substrato qualquer. Isso são investimentos que não valem a pena. Muitas vezes acontece o quê? Quando você pensa dessa forma ainda, você acaba perdendo a sua planta. Então, é melhor você investir num bom substrato que vai manter a sua planta bonita e ela vai dar continuidade no crescimento a longo prazo, né? Então, quando a gente pensa que não quer gastar muito, que quer plantar de qualquer jeito, muitas vezes acontece não só com as plantas, mas na nossa vida também. Quando a gente começa a fazer as coisas para nós de qualquer jeito, porque a gente não se acha merecedor de alguma coisa, né? Então, de qualquer jeito também a gente vai lidar com as plantas também, porque as plantas são um reflexo daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e aquilo que foi muitas vezes nos passado para nós, para que a gente acreditasse nisso, né? Então, aqui eu gosto de compartilhar a minha experiência com as plantas, né? Então, inclusive, eu nem falo sobre plantas que eu não tenho. Então, gente, prestem bastante atenção. O que aconteceu então aqui? A planta ela não recebeu luminosidade suficiente, né? Aí o que fez? Ela ficou com os cabos das folhas estioladas, ela recebeu água demais, o que acabou ocasionando na podridão das folhas, né? Aquela folha acabou apodrecendo, né? E a falta de luminosidade também fez com que a folhinha ficasse bem pequenininha. Outra coisa bem comum que acontece, as pessoas dizem assim, meu Deus do céu, Ângela, esqueci de regar a minha peperoma melancia agora, né? Vai lá e rega bastante, demais, né? O que acontece? A planta, ela estava estresse hídrico, né? Ela estava com as folhinhas murchas, né? E aí você rega demais e isso faz com que a planta, ela não consiga absorver toda aquela água e aí também apodrece, gente. Então, prestem bastante atenção. Não sabe quando regar a sua planta? Coloca o dedo no substrato, olha só. O tanto que você consegue aqui dentro, ó. Não tenha medo de sujar os seus dedos. Olha aqui, sequinho, gente. Sequinho. Então, essa planta aqui, ela está indicando que ela precisa de água, né? Então, prestem bastante atenção. Quando você regar, rega de forma uniforme. O que é uma rega de forma uniforme? É você pegar o regador e ir regando e girando assim o vaso, ó. Girou, chegou até aqui, aí sim você vai parar de regar e aí você só vai regar novamente. Ai, Ângela, então quando que eu devo regar agora que eu reguei? Somente quando você colocar o dedo no substrato de novo, ali a mão lá dentro, vai colocar, até onde você conseguir sentir. Tá úmido. Não precisa regar ainda, gente. Isso é uma técnica que não funciona. A minha avó já o fazia assim, dessa forma, e dava super certo, gente. Então, eu não quero que você perca planta, gente. Eu quero que você tenha plantas bonitas para compartilhar com a gente, para mostrar. Então, eu gosto de compartilhar com vocês a minha experiência, né? E mostrar para vocês que é possível sim cultivar plantas. O cultivo de plantas é uma terapia, o cultivo de planta diminui a ansiedade, diminui os níveis de estresse, inclusive nos cura da depressão. Então, quando vocês começarem a cuidar das plantas, prestar atenção em vocês, em como que vocês estão naquele momento, né? Inclusive, gente, eu já observei aqui nas minhas plantas que quando eu não estou bem, as minhas plantas, elas enchem de praga. É incrível isso, gente. Por quê? Porque eu não estou cuidando de mim. Eu não consigo cuidar das plantas quando eu não estou bem, né? E aí, quando eu não estou bem, as plantinhas, elas absorvem isso, né? E aí, as pragas, elas também vê que as plantas, elas não estão sendo cuidadas,
abandonadas e elas resolvem atacar. Eu sempre gosto de falar isso, gente, porque é verdadeiro. Observe o jardim, as plantas de alguém que está doente, né? Observe um jardim quando ele está abandonado, você vai saber como está a pessoa, né? O dono da casa. Então, vamos fazer mudinha, gente, porque eu já falei bastante, então, sobre as observações que eu fiz aqui com a minha peperomia melancia. E se vocês têm dúvidas sobre essa planta, já vão comentando aqui, porque aí vamos ajudar as outras pessoas que vão comentar depois aqui também, gente, sobre quais as dúvidas que ela tem. E aí eu já vou respondendo vocês e aí vamos ajudar um ou outro, certo, pessoal? Então vamos fazer mudinhas, gente. Então, sempre quando você for fazer mudinhas, gente, eu faço mudas no substrato. Eu não gosto de fazer mudas na água e eu vou contar para vocês por que que eu não gosto. Por quê? Coloquei até aqui na água, elas até criaram raízes, né? Estão bem durinhas. Mas assim, ó, o que que aconteceu comigo já, e eu vou compartilhar essa experiência com vocês, é que quando eu vou plantar elas no substrato, elas acabam apodrecendo. Por quê? Porque elas acabaram enraizando na água. Olha aqui, dá pra ver os brotinhos aqui saindo, ó. Dá certo? Deu certo. Criou raízes, olha aqui, ó. Dá pra ver? Acho que sim, né? Aqui e aqui também, ó. Então, eu vou deixar essas aqui separadas aqui pra depois a gente mostrar pra vocês. Olha aqui, então, vou deixar elas aqui na água. Eu coloquei numa garrafinha com a água, num potezinho, ó. Vou deixar aqui. Então, quando você for usar folhas para fazer mudas, gente, prefira fazer com as folhas que ainda estão durinhas, né? Essa daqui eu vou tirar uma grande parte das folhas, né? Essas que estão bem compridonas aqui, eu vou tirar tudo, ó. Já vou colocar aqui no ladinho para mostrar para vocês, ó. E como eu falei antes, né, gente, algumas folhas podem não vir a brotar, outras podem vir. Eu me lembro que eu fiz um monte, gente, eu peguei uma cuia desse tamanho ano passado para plantar elas dentro e aí eu esperei brotar. Algumas brotaram e outras não. Depois, conforme elas foram brotando, o que sobrou, gente, eu plantei essas assim, todas elas separadinhas, assim, ó. Conforme elas foram crescendo. Mas para fazer a muda mesmo, ou você pode pegar esses vasinhos assim, pequenininhos, se você tem em casa, ou você pode estar colocando numa cuia grande assim, ó, dessa forma também, ó. Aqui, gente, eu agora que tirei aqui. Outro dia uma seguidora falou para mim, mas não sei se foi lá no meu Instagram ou se foi aqui no YouTube, gente, que gostava de fazer com o cabinho, olha só. Deixar o cabinho aqui para brotar. Essa daqui tá enraizado, ó. Eu vou plantar de volta aqui no mesmo potinho, ó. E aqui quero mostrar algo bem curioso para vocês. Essa daqui eu plantei, ó. E aí eu plantei, brotou bem aqui, ó. E aí a parte aqui pra cá, gente, também criou raízes. Olha só que interessante, eu não tinha visto isso ainda. Que a parte do caulezinho, ó, também ganhava raízes. Bem interessante. Vou colocar de volta tudo aqui nesse mesmo vasinho onde eu já tenho plantado, ó. Ó, mas nenhuma delas ainda tá com um brotinho. Então, vamos aguardar. Ui! Então, precisa aguardar o tempo, né? Aqui eu quero mostrar outra coisa para vocês. Esse potinho aqui também eu fiz através de folhas. Algumas folhas eu coloquei aqui, ó, direto no substrato. Olha que interessante aqui, ó. Aqui aonde eu cortei a folha no meio, ó, onde eu só dei um piquezinho nela, olha só. Dobrei ela, ela já criou raiz também, ó. Aqui. E aqui embaixo também ela criou raiz. Mas o mais interessante que eu quero mostrar para vocês é essa folha aqui também, olha só. Também eu plantei com o cabinho para fazer uma experiência, para poder contar para vocês. Mas aqui, ó, a única... Todas essas folhas que estão aqui dentro, eu plantei no mesmo dia. No mesmo dia eu plantei todas as folhas, mas a única folha que está com broto é a folha que eu cortei e não tem o cabinho, ó. Então, essa é a única folha, gente, que eu cortei, que cresceu, ó.
que criou brotinhos é a folha que eu não cortei, então, bem perto, né? Que eu cortei bem pertinho. Então, quando eu estava falando, gente, quando você planta esse cabinho, assim, muito fundo dentro do substrato, demora muito tempo para o brotinho sair. Por quê? Porque o brotinho, ele vai sair lá, ó. Olha só, lá onde você botou, aonde você quebrou. Então, é ali que vai brotar. Então, o ideal é sempre que você plante mais superficial. Mas o que que acontece quando a gente coloca... Tinha uma aranha aqui, gente. O que que acontece quando a gente planta assim? O ideal, então, seria, deixa eu mostrar aqui, é que você plantasse assim, meio que deitado, ó. Mas o que que acontece muitas vezes? O peso dessa folha fica muito pesado, né? E aí pode acabar quebrando. Agora, virando para fora, né? Agora eu vou plantar e vou deixar esses brotinhos que já saíram mais à mostra, né? Mas antes, quando a gente planta e fica muito cabinho comprido assim, o que que pode acontecer? Demora demais, como no caso aqui, demorou muito para brotar, e isso daqui pode acabar quebrando. Então, são algumas observações que eu sempre gosto de compartilhar com vocês. E mostrando assim, eu acho que fica bem fácil para vocês entenderem, né? Aqui, a folha que eu cortei no meio, gente, aqui é outra situação, ó. Aqui a folhinha onde é que eu cortei no meio, ó, ela brotou. E a outra ainda não, ó. Vamos ver como é que tá a outra. Ó. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, vamos ver. Ó. Essa que eu coloquei inteira dentro, deixei aqui, ela somente criou raízes, ela ainda não tem brotinhos. Então, são tudo coisinhas, gente, parece ser bobagem, né? Mas que levando ao pé da letra, depois no resultado final, faz sim a diferença. Então, por isso que a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Porque aí a gente não vai ter sucesso. Quando você usar as técnicas certas, né, para fazer as mudinhas, aí vai dar tudo certo, olha só. Então, aqui, mais uma ali que deu super certo, né? Então, você precisa ter paciência. Uma das grandes coisas que eu ouço aqui é que a planta apodrece. Por quê? Porque a pessoa fica regando toda hora, né? Como eu falei antes, se você regar demais, ela pode acabar apodrecendo, né? Então, são pequenas coisinhas que interferem no cuidado das plantas e que depende disso também que você vai ter ou não sucesso com fazer mudas ou não. Então, agora vamos plantar. Então, aqui, ó, eu cortei todos esses cabinhos aqui, ó, todas essas folhinhas. Olha quanta folhinha que eu cortei, ó. Olha só a quantidade. Se você quiser fazer com o talinho, você pode fazer. Eu não gosto, não tem problema nenhum, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês como que eu vou cortar. Eu não utilizo essa parte para fazer mudas, mas eu sei que teve uma seguidora que falou que ela usa essa parte também para fazer mudas. Eu não uso, então eu vou cortar bem próximo aqui, e essa parte aqui eu vou jogar fora e vou cortar, olha só. Vou cortar a folha no meio, ó. E dessa forma, eu vou plantar elas no substrato. A mesma coisa, gente, eu vou fazer com todas essas folhinhas aqui que eu cortei aqui. Ai, Ângela, eu quero plantar elas inteiras, quero fazer uma experiência como você fez. Gente, quanto mais pessoas fizerem e a gente poder compartilhar, ai, deu certo dessa forma, deu certo de outro jeito, gente. Assim a gente vai ajudando um ou outro a ter sucesso no cultivo das plantas, né? Porque quanto mais a gente vê, ah, isso deu certo para mim, ah, isso não deu certo para mim. Para mim, às vezes, não funciona. Tem gente, por exemplo, que planta só as suas plantas em vaso de barro. Para mim, não funciona, gente, não dá certo. Um e outro cactus lá em cima que eu tenho plantada no vaso de barro que cresceu, o resto, nada. Então, eu não tenho nenhuma planta plantada no vaso de barro, eu uso tudo para fazer cachepô. Então, olha só. Então, deu todas essas folhinhas aqui.
deu metade, olha só aqui a quantidade que deu. E esses aqui eu vou jogar fora, né? Se você quer testar na sua casa, você testa e depois você comenta aqui se também deu certo, né? Então, vamos a plantar. Então, como que você vai plantar? Eu gosto de pegar, colocar substrato dentro de um vasinho com furo e aí ir plantando assim, ó. Dá uma apertadinha e planta, ó. Pode colocar 3 metadezinhas assim num vasinho só para não ficar muito amontoado também. Ó, vocês viram que não tem segredo, gente? Viram como é fácil? Pode ser que dessas 3 aqui, uma brote, mas eu já tive sucesso em fazer mudinhas através das folhas. E vocês podem ver, o sucesso tá aqui, é mudinhas através de folhas. Lógico que levou vários meses para ficar desse jeito, mas isso não quer dizer que não funciona, né? Então, eu vou plantar todas elas assim e depois a gente vai ver como que a gente vai regar. Olha só, gente, vocês estão vendo como é fácil? Plantar através de folhas? Vocês entenderam direitinho como eu expliquei? Se vocês ficaram, gente, com alguma dúvida, é bem importante que vocês comentem aqui, porque aí eu vou estar podendo esclarecer vocês. Vou ver se tem água aqui. Vou lá pegar água e já volto. Voltei, gente, com a água. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou regar. Eu vou regar hoje, que eu estou fazendo o plantio, ó. Vou regar. Mas agora eu vou praticamente esquecer. Eu vou só regar de novo, novamente, quando o substrato estiver seco. Se na hora que você tá regando a folhinha sair para fora do substrato, você coloca de volta para dentro. Arruma, sabe? Ah, e apodreceu? Não fica triste, não se sintam mal com isso, né? Pega e planta novamente, ó. Ó, como já tá saindo água por baixo, ó. Vou regar aqui todos eles. E lembrando que só regar novamente quando o substrato estiver seco. E você vai esperar para regar. Certo, pessoal? Olha só como é fácil. Agora eu vou deixar lá atrás, nos fundos de casa, num lugar lá onde é que eu coloco as mudinhas e esperar que eles brotem novamente, né? Se eu acabar perdendo algumas, não tem problema, eu planto novamente. Eu vou plantando até que elas brotem todas elas novamente. Vocês ficaram com alguma dúvida, gente, com relação a como fazer mudinhas de peperomia e melancia através da folha? Deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar vocês. Olha só que coisa mais linda, né? E agora eu vou mostrar para vocês essas aqui que já estão grandinhas, ó. Vou colocar lá na prateleira onde elas ficam, gente, aqui na loja, ó. Porque essas aqui já estão prontas para venda, ó. Então, bem bonita, então elas ficam aqui, ó. Pertinho das amilcuca, ó. Então, vou colocar elas aqui. E de vez em quando eu vou vir e vou dar uma giradinha nelas aqui assim. Então, agora no inverno, sempre esperar secar bem o substrato para ir regar novamente. Na verdade, grande maioria das vezes você vai esperar secar bem o substrato para regar novamente. E agora no inverno você vai diminuir ainda mais a quantidade de vezes que você vai dar água para elas. Aqui elas vão ficar bem bonitas, aqui assim, ó. E outro fator bastante importante, gente, que também implica no crescimento das plantas, é quando a gente vê que uma planta
tá gostando de um lugar, né? Tá crescendo, tá se desenvolvendo, não troca ela de lugar. Agora, você só vai trocar de lugar a planta quando você perceber que a planta não tá crescendo, não tá se desenvolvendo, não tá saindo do lugar. Aí sim, você vai estar fazendo esse manejo, né? Essa troca de lugar das plantinhas. E vou mostrar para vocês que fofinho que ficou aqui. Que lindo que ficou, gente. Maravilhoso. Olha que encanto que ficou esse lugarzinho aqui com essas peperômia melancia. Lindas demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o likezinho clicando aqui no joinha. Curta, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de plantas e que gostaria de aprender a fazer mudinhas de peperômia melancia através das folhinhas. Se você sabe alguém que gosta de plantas, então, e também se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, gente, comentem aqui embaixo se vocês têm dúvida, ficaram com alguma dúvida com relação às mudinhas de peperômia melancia, gente, comentem aqui embaixo também. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul, da guria da Flor de Camomila. Tchau, eu vejo vocês nos próximos vídeos e não esqueçam de mandar beijos.